Descansa o braço. Um, dois. 3, 4. Musculatura. Cobre os ombros. Alternado. Agora, braço direito. Só na ponta. Seis embaixo e 2 em cima. Balancete lateral. Sagital. Segura o abdômen para não ganhar lombar. Força. Descansa o braço. Dois puxando na frente. Agora descansa o braço. Braço na horizontal agora. Nós ficamos de baixo para cima. Agora vamos fazer de cima para baixo. Pé não para. Horizontal e volta na vertical. Segura o abdômen, você não vai forçar o lombar. Vamos deslocar em círculo.
Tem que pensar que vamos fazer um para a esquerda primeiro. Vai começar. O exercício que vocês fazem na academia, na asa voadora. Cotovelos longo. Purificar os músculos da dorsal e da cervical. Vamos fazer o relaxamento agora. Mais lento. Em cima. Inclina, quem pode. Quem não pode vai até aqui. Volta. Inclina. Volta. Pela lateral. Obrigada por hoje. Voltando. Ih, tem mais tempo. Certo, prof. Nossa, sobrou tempo hoje, gente. O que houve? Ah, comecei mais cedo. Foi. Os outros dias, Foi isso. a gente começava 5, 10 minutos quase de atraso esperando gente. Foi isso. A Vivian está aí, né? Pode começar. Pode ser? Senão eu volto, não tem problema nenhum. Eu continuo. Vivian, o que você acha? Hã? Vocês que sabem, eu estou aqui. Tem alunos aí, Luana? Tem a Laíde e a Raimunda. Boa tarde. Normalmente, vocês não vão ter muito mais que isso. Vocês não vão ter muito mais que isso também, viu, Vivian? Senão eu volto, não tem problema nenhum. Eu faço mais 10 minutos aqui, eu comecei mais cedo. Boa Você tarde. pode começar, então, Vivian? Eu estou com vocês aqui mandam. Horrível. Vocês conseguem escutarem aí?
Sim. Ah, tá, que tá bem travado esse note que eu estou usando. Como eu já mencionei antes pro o Richard, né? Eu estou aqui paralelo a outra reunião e aí tá. Eu tô usando esse outro computador aqui e vai acabar que ele está travando um pouco, então eu não tenho nem certeza do que eu estou, se está no mesmo tempo, certo? Bom, eu quero agradecer, né, aos alunos que estão em sala de aula, né, a todos, né, presentes. Olá, Vânia, bom revê-la. Dona Raimunda, muito bom ver a senhora aqui também. Os demais, né, nossos colegas, a professora Lourdes, que contribui conosco todas as semanas, né, muito obrigado, professora. Como já é do conhecimento geral, né, a professora Vivian, né, Fitz, estará conosco hoje à tarde, socializando seus conteúdos. Muito obrigado, professora, pela sua colaboração, pela sua contribuição. Eu sei que sempre está disponível quando, uma vez que não haja colisão de compromissos, né? Mas sempre faz boas contribuições conosco e eu fico muito agradecido com a sua participação, com a sua presença na nossa página Unambi. Vânia, quero te ver aqui mais vezes, viu? Na sala. Bom, acredito que todos saibam, né? A professora Vivian, né? Ela possui graduação em nutrição pelo Instituto Metodista, né, de Educação e Cultura. Não vou falar em qual ano. Mestrado em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo, né? Também não vou falar em qual ano que ela fez seu mestrado. E é doutora em engenharia de alimentos, né? Pela Unicamp, né? Também não vou falar quando é que ela fez o seu doutorado para não socializar muitas coisas, certo? Só titulação. Período não. A professora Vivi, né? É convidada do nosso mestrado, ela tem trabalhou com inúmeros projetos na UEMS, né? No curso de enfermagem. É professora convidada, né? Do mestrado, ela deu aula durante longos anos, está desde o início do mestrado conosco, né, ensino em saúde, mestrado profissional, orientou vários acadêmicos, né, que inclusive hoje já são mestres e tem uma excelente dicção, fala e também um jeito muito delicado de colocar nos seus conteúdos, muito fácil de que a gente acaba entendendo com muita facilidade. Quero agradecer, professora, pela sua colaboração, pelo seu tempo que estará conosco hoje à tarde. E fico feliz, no caso, em lhe ver mais uma vez, né? E fazendo as suas contribuições, certo? Vânia, quero te ver aqui mais vezes. Então, professora, fica à vontade, né? Temos aqui vários alunos, no caso, que dão apoio necessário. Como eu estou em duas reuniões, né? Estamos aqui em Campo Grande, na medicina, na reunião pedagógica, eu só baixei o volume aqui para poder fazer a apresentação da professora Vivian. Eu vou estar oscilando entre os dois, mas os alunos, no caso, né, são bem ativos, né? O Richard, né? Simone, né? A Amanda, todos os alunos que estão aqui no caso, Carol, estão todos bem ativos. Qualquer coisa, pede para eles darem uma mensagem, me chamar pelo WhatsApp, se eu abaixar, eu abaixo o volume um pouquinho num, porque eu tenho a outra está me chamando lá para eu fazer a minha votação ou participar da reunião pedagógica aqui em Campo Grande, certo? Então, professora Vivian, muito obrigado, né? Muito obrigado, professora Lourdes Stefanello também, né? Pelo que já fez e que tem feito ao longo desses anos. E aí nós vamos conversando de acordo com a necessidade. Fica à vontade, professora. Muito obrigado, por enquanto, mais uma vez. Bom, gente, boa tarde. Gostoso ver o rostinho de vocês. Marcos, obrigada pela apresentação, mas não tem problema não, né? Formei em 1986. Eu acho assim que os anos, eles vão nos dando, né, essa experiência, vão acumulando, né, esses conhecimentos e isso é muito bom. Então, assim, né, eu sempre estive no meio dos enfermeiros e aí, às vezes, eu até esqueci a minha identidade, né? O que eu era realmente, né? E ultimamente tenho voltado, né? Falei, uai, eu sou nutricionista mesmo, né?
de formação. Então, eu quero, assim, na verdade, o que nós combinamos essa tarde, né? Que possamos ter um bate-papo mesmo, como estava no folder, né? Uma conversa das dúvidas que surgem aí no dia a dia da vida de cada um, né? Tanto os acadêmicos, né? Em formação, os bolsistas aí do projeto de extensão, quanto eu acho que de ter, né? Quem está na UNAM enquanto aluna é a dona Laide, dona Raimunda, é isso? Boa tarde, prazer em Boa conhecê-las. tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Laide. Tá muda, Raimunda, deixa eu ouvir a sua voz. Tem como abrir o microfone? Oi? A dona Laide também está na sala conosco. Isso, dona Raimunda está sem o som. Vânia, Amanda, Heloísa, Richard, Simone, Jéssica, tem dois aqui que está sem nome, não sei quem é. E Lourdes Stefanello, né, ao longo de todos esses anos aí trabalhando a questão do exercício físico. Né? Então, a Jéssica e o outro, não sei quem é o P. Então, assim, eu queria ouvir a primeira pergunta, né, sobre essa questão, as questões, né, nutricionais que surgiram ao longo, eu acredito que vocês tiveram aulas sobre isso, né, tiveram conteúdo, informações, e aí eu tô aqui para fazer esse bate-papo. Como é que a gente poderia começar? O que você sugere? Alguém, eu anoto a pergunta aqui, de boa, assim, sabe? Bem, vamos ter essa conversa. Quem tem a primeira pergunta? Para a gente Eu posso iniciar. perguntar? Pode, todo mundo pode. Ih, tem um monte de perguntas ao mesmo tempo. Tudo bem, Vânia? Tudo. Será que a dona Raimunda vai perguntar? Ela falou Dona junto. Raimunda, a senhora tem que abrir seu microfone, só a câmera que está ligada. Você clica na tela e vai aparecer 3 pontinhos. Aí o primeiro é o microfone. Não consegui. Aí o microfone vai estar vermelhinho. Na hora que você clicar, ele vai abrir. Olá, dona Raimunda, é a Carol. Dona Raimunda, tem um botãozinho vermelho na tela. Ele é como se fosse um microfoninho. Aperta em cima dele, por gentileza, para ver se sai o áudio. Tem que dar só um toquinho assim, ó, bem devagar, o toque. Dona Raimunda, do lado da mãozinha. Tem uma Isso. mãozinha. Tá vendo? Do lado da mãozinha. Aí tem 3 bolinhas e do outro lado. Ela está no celular, né? Acho que deve ser diferente. Ela desligou a câmera sem querer. Mas vamos começar, Vânia? Vânia, muda, seu áudio Vânia? está fechado.
Pronto? Isso. Então, eu queria começar com uma questão polêmica já, de cara, assim, tudo bem? Vamos lá, pode, vamos lá. Então, eu tenho lido algumas coisas, buscado algum conteúdo mais científico, né, a respeito do jejum intermitente, né? Pela questão de... Então, as dúvidas que eu tenho quais os benefícios, ou se não existe benefício nenhum. Queria que você dissertasse a esse respeito para a gente. O que você, assim, entendeu dele a partir da sua leitura? Sim, que esse período que você fica sem o alimento, sem se alimentar, você está dando esse tempo para o teu organismo realizar os processos químicos, né? E sem malefício, vamos dizer assim, para o organismo. Então, nesse tempo que ele está paradinho ali, ele está, né, realizando os processos que eu também não... Então, assim, a princípio eu acho que é bom, mas a gente vê também o lado que não é bom, né? Então... Assim, eu vou falar nutricionalmente, né? Isso, exatamente, é isso. Apesar de que muitas nutricionistas adotam, né? Adotam o jejum Sim. intermitente. Mas o jejum intermitente, para quem ainda não conhece, seria assim, você realizar durante as 24 horas do dia, ficar, por exemplo, metade desse tempo sem se alimentar. E se alimentar apenas, vamos supor, né? 12 horas e outras 12 horas sem nenhum alimento, ou até, às vezes, mais, né? Sim. Faz 3 dias, ou seja, tem várias formas de ficar sem esse alimento, ou seja, ficar em jejum. Então, o jejum, ele tem realmente essa vantagem, né, de quando você acaba só tomando água ou não comendo nenhum tipo de alimento, o nosso sistema digestório, ele consegue... Durmo 12 horas. Adolescente, né? Ainda dorme 12 horas. Deixa ela chegar nos 50. Pois é essa a questão. E aí, realmente, o organismo, ele fica trabalhando, né? Daquilo que ele recebeu de alimentos anteriormente a esse horário. No entanto, nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, quando a gente pensa que o jejum intermitente, né, ficar horas sem alimentar, Dona Ana chegou, boa tarde. Ficar essas horas sem nos alimentarmos, achamos que nós estamos, enfim, não ingerindo calorias. Mas as literaturas mostram que se nós fazemos isso sistematicamente, né, o nosso sistema neurológico associado com o digestório, ele associa como uma privação, né? E aí o que ele faz? Ele diminui o seu ritmo de gastos. Então, se esse jejum intermitente teve o objetivo de diminuir o consumo de calorias, enfim, de você usá-lo para diminuir seu peso, né? Se essa foi a intenção, com o passar do tempo, ele vai se moldando aquilo que você está privando ele naquelas horas sem o alimento. E aí ele diminui o seu ritmo de metabolismo, de trabalho. Você pode perceber que no finzinho desse jejum intermitente, você já fica mais lento, né? A sua disposição já não é tão grande, né, quanto era num processo melhor alimentado. Então, assim, se a gente for pensar na questão fisiológica, para a finalidade de perda de peso, eu, como nutricionista, não indico, né? Ele pode ter uma função, sim, né, de deixar um tempo, né, ou seja, pega um dia da semana e faz esse jejum, né? Ele pode ser um jejum terapêutico, né, com essa finalidade de esvaziamento do sistema gastrointestinal,
E pode ser também um jejum espiritual, né? Alguma situação onde você, né, esteja trabalhando o seu espírito também, né? Quando ele não recebe o alimento, ele fica mais ativo em relação aos seus, né, a sua alma, seus pensamentos e a sua conexão mesmo, né, com Deus. Então existem essas funções, né, que o jejum intermitente ele produz. Mas quando ele se torna, Vânia, uma rotina, né, ou seja, eu faço isso todos os dias, após 20 dias, que normalmente 20, 21 dias é o tempo que o nosso organismo tem de criar uma rotina, né, de transformar isso num hábito. E aí, quando ele se torna um hábito, ele já não tem mais, né, essa função de dizer que você está gastando, né, aquilo que você acumulou, e aí você vai perder peso, entre aspas, né? Então, é nesse sentido, né? Ele pode ter, sim, uma boa utilidade, né? Mas eu não acredito ser né? Cientificamente ser alguma coisa que possa trazer benefícios ao longo do tempo, se for uma rotina diária. Porque, assim, por exemplo, atletas, né? Atletas que fazem um treino muito exageradamente, né? O que o organismo faz com essas atletas, normalmente mulheres? Elas param de menstruar, né? É uma reação do organismo. Por que param de menstruar? Porque o organismo imprime que elas estão gastando além. Então, por que perder calorias ou energia com a menstruação, né? Com perda de peso, perda de sangue para aquele momento. Então, o organismo ele tem esse poder, né, de se adaptar a uma situação de privação, né? Então, nesse sentido, né, Vânia? Então, enquanto terapia nutricional, eu não indico, né? Eu sempre indico 3 refeições no mínimo, e sempre a nutrição, ela preconiza quantidade e qualidade, né? Então, é na quantidade que temos que trabalhar. E a questão idade, né? O fator idade também, eu acho que para os jovens, eu acho que não seria tão, mas para a gente que já tem aí as deficiências que acredito que faz parte do desgaste nosso mesmo, ficar privado, né, de alimento. Né? Então tá, obrigada. Porque a própria absorção, ela já não é mais tão, né? Você come, a mesma comida que você comia com 20 anos, né? Você tinha uma absorção, né? Aquele alimento, ele chegava até seu sangue, até suas células. Né? Depois dos 50, isso já muda completamente, né? O seu sistema digestório também passa pelo processo, né, de envelhecimento. E ele vai diminuindo também sua capacidade, né, de absorção, de levar esses nutrientes que estão no alimento para as células, né, para o sangue, via sangue para as células. Então sempre, né, assim, enquanto nutricionista, pelo menos a minha linha que eu sigo, né, são 3 refeições, sobretudo de jejum. O de jejum, nesse de jejum intermitente, ele está sendo jogado para fora, como sendo sem utilidade. E não é verdade, né? Porque como a Jéssica falou, né? Se vai dormir, sei lá, 8 da noite, não sei se dorme 8 da noite, né? E vai fazer um de jejum 8 da noite, ficou 12 horas, né? Sem esse alimento, né? No fim de semana, talvez. E aí você já pula o de jejum, vai para o almoço. Ou seja, em algum momento você vai ter que dar um jeito, né? De colocar todos esses nutrientes que são imprescindíveis para o seu organismo. E aí eu não recomendo. Se eu pulo uma das refeições, por exemplo, eu não janto, isso e eu tenho mais de 50 anos, isso para o meu organismo é saudável? Então, dona Laide, não, né? A gente pensa assim que... Eu acho que... Só fecha um pouquinho, senão está dando microfonia. Fecha só um pouquinho. Isso. Então, assim, normalmente as pessoas acham que pulando uma refeição vai dar tudo certo. Sobretudo o jantar, as pessoas associam muito o jantar com ganho de peso.
Mas não é verdade. Na verdade, é um mito isso. Por que que a gente, então, quer sacrificar o jantar, né? Porque, na verdade, quando nós temos o hábito de não fazer o café da manhã, o de jejum, almoçar correndo, né, ao longo do nosso, principalmente quando a gente está no processo ainda, né, produtivo, trabalho, criança, enfim, né? E aí a gente acaba conseguindo sentar para comer no jantar. E aí a fome do dia vem toda de uma vez, nesse jantar, né? E por isso que esse mito, e aí falo, não, porque eu comi muito no jantar, por isso que eu estou engordando, né? Mas na verdade não, porque você descarregou tudo a sua necessidade nesse momento, tá? Então, sempre, dona Leide, a recomendação, né? Tudo bem, o desjejum, o café da manhã tem que ser de rei, né? Tem que ser a melhor refeição, né? Onde nós podemos ali colocar o pão integral, né? Nós podemos colocar a fruta, o café com leite, sem o açúcar, nada de bolos e doces, né? Nessa refeição. Os queijos brancos, não os queijos amarelos. Então, realmente usar o de jejum como sendo aquela refeição de rei, né? E aí o almoço é sempre pensar naquele prato sem repetição. Então, ali você coloca 3 colheres de arroz, meia concha de feijão, vamos, né? É só um exemplo. Um vegetal cozido, um vegetal cru. E 2 porções do tamanho aqui da mão de dentro, né? De alguma carne, ou então ovos, né? 2 ovos. E aí, o que vai no jantar? No jantar pode repetir o que for do almoço, ou até mesmo do de jejum. Mas sempre, né, dona Laide, é a quantidade. A quantidade do de jejum, que tem que ser a melhor refeição. O almoço também, né, dentro desse tamanho, né? E o jantar dentro desse tamanho. Mas não é um jantar às 10, 11 da noite, né? É um jantar, o jantar ele representa no máximo até 7 da noite, né? 18h30, 19 horas. Então, pular não vai te dar uma boa resposta, porque em algum momento a sua fome vai apertar. E aí você se engana, né? Você fala, no meio da manhã, nananã, né? Aí você acaba se enganando, né? A gente vai lá, pula para a geladeira, pula para a despensa, não comi nada, né? A gente não percebe o que comeu, né? Nos intervalos. Não sei se atendi a sua resposta. Sim, obrigada. Mais alguma consideração? Como é que é a sua rotina, dona Laide? Eu como bem, eu tomo meu café da manhã, uma fatia de mamão, uma fatia de queijo. O pão nem sempre é integral, mas eu gosto de pão, pãozinho francês mesmo, e o café, sem o leite. E aí eu vou até a hora do almoço. Aí no almoço eu almoço bem. E na janta, eu janto. Eu não estou fazendo essa pergunta por mim. É que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive da família, falam que não jantam, né? Então, é uma coisa assim que eu sempre respeitei, mas acho que não era tão importante deixar de jantar, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Isso, porque principalmente a quantidade, né? A quantidade. Ok? Eu tenho uma, professora. Você tem alguma dica de como você pode... Deixa eu ver essa melhorar carinha, sua alimentação? Jéssica. Abre a câmera, Jéssica, para te ver. Oi. Por favor. Tipo, alguma dica de como melhorar seu hábito alimentar, porque, tipo, eu já tentei muitas vezes mudar meus hábitos alimentares, só que no primeiro cheeseburger eu mudo de ideia. Tem alguma dica para facilitar esse processo? Principalmente quando a pessoa gosta muito de doce, que é meu caso.
É mudança de hábito. Essa é a palavra, né? Mudança de hábito. Não comprar, né? Destrói aí o iFood, não passa na frente do lanche, né? Faz o lanche realmente como eu falava em sala de aula, dia de festa, né? Uma vez por mês você come aquele lanche com todo prazer, mas não tem dica, assim, não tem uma receita. É realmente falar não, né? Falar não devagarinho. Então, o próximo lanche que você comprar, Jéssica, você divide com alguém, tá? Vai doer fundo, né? Você queria comer todo ele, mas divide, né? Compra ele, parte no meio e dá para alguém outro meio, outra metade, tá bom? Aí na próxima você compra de novo e divide em 4. Aí se divide por 4 esse lanche. E você come apenas 1/4, tá bom? E assim você vai diminuindo, até você dizer, né, que não vai mais precisar do lanche. E faz a mesma coisa com os doces, com os bolos, enfim, refrigerante, não sei se esse também faz parte da sua dieta aí alimentar, do seu hábito alimentar. Nunca compra, nunca tenha doce em casa, porque se você tiver, vai cair nessa tentação, porque o doce, ele dá esse prazer, né? Essa carga de serotonina, de adrenalina para o nosso sistema nervoso. Ele adora, né? Ele fica ativo, ele fica doidinho, né? É como se fosse mesmo uma droga, né? Uma necessidade que ele vai adquirindo quando você ingere esse doce diariamente. Então, novamente, compra aquele chocolate, vai diminuindo aos poucos. Né? Come metade, depois divide, vai dividindo, até você não comprar mais. Essa é a única forma, né? Ter forte o suficiente para dizer não. E no dia que você tiver uma festa, né? Você vai comer 1, 2 brigadeiros. Porque daí, com o tempo, Jéssica, o que vai acontecer? Seu organismo vai ter uma repulsa a esse lanche, né, gorduroso, por conta da quantidade de lipídios, e também por esse doce, que vai te trazer esse até mal-estar. Quando você desabituar, né, desintoxicar esse seu organismo, né, desses... Eu não posso chamá-los de vilões, eles são legais e são gostosos, a gente sabe, eles não, por si só eles não são maus, né? A verdade é o que a gente faz com eles, a quantidade que nós nos permitimos comer, porque parece que não tem saciedade, né? Quando você começa a comer um chocolate, até ver o fundo o fim, né? Da caixa, ou enfim, você parece que não vai conseguir, né? Isso, Jéssica, dá tristeza, porque você está viciada, você está intoxicada com esse doce, né? E aí o organismo pede, é como se fosse, né, bebida alcoólica, enfim, cigarro, cria uma dependência. Mas não porque o açúcar é mau, é porque você acostumou o seu cérebro a todos os dias dar né, essa alegria para ele, né? Porque daí ele não precisa ir lá né, no núcleo do cérebro ali produzir sua própria serotonina. Ele vai produzir, né, facilmente por conta desse nível de açúcar que chega no seu sangue para suas células. Só que aí com o tempo temos todas essas doenças, né? E vai chegar um momento que o pâncreas vai dizer, ô Jéssica, você gastou toda a insulina que eu tinha, né, produzido aí, tinha depositado até o fim da sua vida, mas você não, né, você gastou ele antes do tempo. É isso? Professor. Tem um programa de extensão. Ah, você que levantou a mão? É a Carol. A gente entra com o link da Unano. Prof, eu tenho uma dúvida referente àquele soninho pós-refeição, principalmente no almoço, né?
A minha família sempre fala, espera baixar a comida para deitar, senão assim você vai passar mal, ou vai... Eu falo até mesmo que engorda. Isso é um mito ou é realidade? É um mito, desde que seja cochilo, não, né? Deitar e dormir até as 3 da tarde, né? É aquele cochilo de 15 minutos. É bom, é muito bom. E não é isso que engorda, não, né? O que engorda foi a quantidade que você comeu antes de deitar, né? Ele relaxa, porque assim, o que acontece quando, depois de uma refeição, a gente chama de grande refeição, realmente o de café da manhã, o almoço e o jantar, né? São as 3 refeições maiores. Então, logo depois dessa grande refeição, o nosso organismo, né, ele dispensa, ele usa todo o sangue ali para fazer a digestão. Então, a concentração, né, do sistema sanguíneo ali, da rede de sangue ali, ela vai toda para o estômago, para o intestino, né, para fazer essa digestão desses alimentos que você consumiu. E aí, deitando, né, você está descansando o seu cérebro, que naquele momento ele tem uma quantidade menor de sangue circulando ali. Né? Então, esse cochilo de 15 minutos é muito saudável. Né? Agora, não, claro, né, se você dormir a tarde inteira, aí engorda mesmo, né? Você não gastou energia, né? Por isso que a Lourdes sempre tem que ser lembrada, né? O exercício físico também ele tem o seu tempo, né? Para ser feito. E as quantidades durante a semana, né? Para ter um efeito também, né? Então, totalmente sedentário, é claro, né? Que você precisa diminuir ainda mais, né, a quantidade de alimentos. Deu para responder? Obrigada, prof. A dona Raimunda ainda não conseguiu abrir? Ana? Oi, doutora. Oi, dona Quero Ana. dizer que tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Quero te dizer que você foi a nutricionista mais incisiva em alguns pontos que eu não quero aceitar. Amo fast food, amo comer. Eu tenho 132 quilos, eu amo comer. Estou num processo de pensamento para fazer a bariátrica, mas estou com muito medo porque o meu problema está na minha cabeça, não está no meu estômago, sabe? E o meu medo é ficar aquele um mês, acho que são 30 dias, naquela alimentação líquida no começo, né? É o meu maior medo. Preciso muito fazer por um monte de razões. A principal dela é pelas dores que sinto pelo corpo. Mas uma coisa que eu aprendi esses dias, até indo numa nutricionista, foi a questão da janta. Quando a Laide falou da janta, eu ficava muito preocupada, assim, porque às 5 horas da tarde eu tenho uma fome violenta. O que eu achar, eu traço. Aí a nutricionista falou assim para mim, então jante às 5 horas da tarde. Coma a comida do seu jantar às 5 da tarde. Quando for 7h30, 8 horas, que ela também fala de comer de 3 em 3 horas, tomar um suco, comer um biscoito para não dormir com o estômago vazio. E eu passei a fazer isso, me sentir bem melhor, porque eu muitas vezes sentia muita fome, já desde as 5 horas da tarde, e se vai deixar para comer 7h30, 8 horas, aí sente mais fome ainda, né? Já que eu sou tão comilona. E aí eu acho que é uma dica que pode ser legal para a gente, é jantar mais cedo e ceiar mais cedo também. Isso mesmo, dona Ana. E assim, talvez não um suco ou uma bolacha, né, na ceia, mas talvez uma fruta, por exemplo, uma laranja inteira, né, porque ela tem fibras, e aí ela já vai trabalhando a questão, né, também a constipação, né, ela ajuda bastante nisso, né. Mas isso que a senhora falou é verdade, né, porque normalmente, né, falando em português, né, geralmente o obeso não está realmente aqui, né, na cabeça. É uma dependência, né, desse alimento.
porque ele traz uma sensação de prazer, né? Ele traz uma sensação de alívio para alguma coisa que não está adequada, né? Não está nesse pensamento, né? Nessas emoções, talvez. E não se sinta mal ou culpada, né? Começar por aí, né? Se ame, né? Se ame, e é isso que te impulsiona, né? Vai te impulsionar a buscar essa mudança. É dizer, eu me amo, eu sou Ana e eu me amo. Então, né? a minha maior tristeza é porque eu tenho hipertireoidismo e não tenho a tireoide porque eu já tirei, era um nódulo maligno. E para mim poder emagrecer 100 gramas, é uma dificuldade, é muito difícil. E aí eu volto a comer porque eu não emagreci mesmo, então vamos voltar a comer. Mas é um círculo vicioso mesmo, né? Então, ele tem que parar. Em algum momento, ele tem que ser rompido e dizer, não, a partir de hoje, né? Vamos fazer pequenos passos. Né? Pequenos passos, hein? Como se fosse uma escada gigante, né? Entendi. Pequenos passos. E aí, eu acho que esse pequeno passo você já conseguiu. Em vez de jantar 2 vezes, né? Às 5 e às 7, já conseguiu, né? Fazer um jantar mais cedo e fazer essa compensação, né? Dessa ansiedade por meio de uma refeição não tão calórica, né? Não tão forte, né? Que não. Mas, dona Ana, a senhora realmente precisa buscar primeiro essa função de trabalhar e de acomodar, né, esse pensamento por meio da psicologia. Já tentou? Já está participando? Não. Começa por ali. Aqui na minha cidade é muito difícil. Nós temos um psicólogo na cidade que trabalha no posto de saúde. Eu sou de Caracol, não sou daí de Dourados. Ah, tá. E aqui nós temos uma psicóloga na cidade, nem para particular tem. Se encontra. Mas agora tem bastante trabalhando online. Né? A senhora já está muito bem, a senhora está falando tão bonito, tão, né? A senhora está muito bem aí nas redes, né? No Meet. É bom. Sabe que eu não tinha me atinado? E a minha amiga de São Paulo é psicóloga e ela falou que ela está fazendo terapia. Mas não. É verdade. Né? E não tem diferença, né? É que a gente tem esse costume de achar que tem que ir lá, né? No físico, né? E às vezes até é tão difícil ir lá no físico, né? É verdade. E eu acho que online nos facilita isso. Então, começar a tratar isso, porque todos nós temos as nossas dificuldades emocionais e às vezes nós descarregamos em algum lugar, né? E temos vários lugares para descarregar. E nós vemos que grande parte das pessoas tem descarregado no alimento, né? Essa ansiedade, frustração, enfim, não se sabe às vezes o que está no inconsciente da nossa história, né, da nossa vida. Entendi. Né? Legal. Então, esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é isso. Porque né, não precisa tudo isso de alimento. É verdade. Né? Não mesmo. Mas o cérebro exige, né? Por quê? Porque há algum descompasso aí. Entendi. Eu vou procurar, obrigada pela dica. E parabéns pela mudança já realizada. Nossa, obrigada. Valeu. Continua. Se precisar de mim também, eles podem me dar o contato, tá? Legal. Estou à disposição, tá? Tá bom, vamos nos falar então. Isso, tá bom? Tá bom. Mas ok. Raimunda já conseguiu? Ainda não. Mais perguntinhas? E a Ivete? Ivete é da UNAMI? Prof. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, dona Ivete? Boa tarde.
E aí, tem alguma pergunta? Olha, eu gostaria de fazer uma. Você acha que esses belisquete influencia para que a gente não consiga emagrecer? Tipo Depende do assim, belisquete. tá trabalhando, fica ansiosa, vai lá, cata uma castanha, uma fruta, Isso. e fica, tipo assim, a tarde toda comendo alguma coisa. É porque a gente pensa assim, a fruta não tem caloria, a castanha não tem, sim, né? Uhum. É, Né? Realmente o belisquete, ele não nos mostra realmente o quanto que ele é, né? Nós sim, realmente não identificamos que a gente realmente está aqui, né, trabalhando e e beliscando, e mandando, você né? não percebe, né? É a mesma coisa na Sim, frente da televisão. Se você leva o seu prato para frente da televisão, ou, né, de algum lugar onde você está distraída, não percebe, né? Primeiro não saboreia, aí o prato está vazio, eu falei, opa, nem comi nada, né? E vai lá, repete de novo. Né? Então, sim. sempre todos os alimentos que são consumidos de forma que a gente fala assim, que a gente está descontraído, né? Não está atento àquilo Tá que a gente fazendo? está fazendo, ele é perigoso. Né? Ele é perigoso porque a gente, foi só 3 castanhas, foram só, né? 2 jacas, É, né? Foram 2 mangas, não foi só a fruta, não, né? Eles vão acumulando, né? Essa quantidade. Então, realmente, fazer uma lista é muito importante, né? uhum, Você mesma, né? Fazer uma lista de manhã isso, no meio da tarde, da manhã eu posso isso, né? O almoço eu posso isso, no meio da tarde, isso, né? Aí depois o jantar e depois, antes de dormir, ainda uma laranja, né? Inteira. Então, isso sim, mas de forma consciente. Tudo que não sim, for consciente, você se perde, né? Perde na jogada. sim. Então, depende do belisquete. Se o belisquete for água ou chá sem açúcar, Ufa, agora eu tô tranquilo. adotando aqui a água, porque eu sou difícil de beber água, agora eu tô com 2 garrafinhas aqui ao meu lado, e a hora que eu penso em comida, eu bebo água. Isso. A dona Ana se entregou aqui. Ela disse que ela gosta do coquito, da pipoca, do amendoim japonês. Não, aqui em casa não Aham. tem nada disso. Aqui em casa não tem nada disso. Dona Ana, não pode comprar não, viu? Não deixa em casa essas coisas mais não. Parei até de fazer bolo por conta disso, para não ficar beliscando o bolo também, né? Porque Isso, acontece. acontece. E quem é vó, né, a partir de hoje, em vez de levar bolinho, docinho para o netinho, leva maçã, né? Ensina a comer fruta. Mas é Obrigada. assim, dona Ivete, né? É, Precisa obrigada. ter consciência daquilo Eu que está acho que eu fazendo. tenho, eu não sei se é porque eu acho que eu me alimento muito rápido. E aí provavelmente eu não mastigo direito. Eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade para digestão e aí eu acumulo muitos gases também. Eu não Bom, sei o que faz gerar esse acúmulo de gases. Bom, os gases, eles também estão relacionados com o envelhecimento, né? O Uhum, nosso, principalmente leguminosas, que a gente fala feijão, grão de bico, né? Eles sim. já são produtores de gases. E o próprio Uhum, envelhecimento, ele, como nossas enzimas digestivas já não são tão ativas, né? Já não uhum. são produzidas mais com tanta eficiência, né, do que os jovens, quando éramos jovens, acaba que esse trânsito intestinal e a digestão ela fica mais lenta. E aí, quando Sim. chega lá no intestino, tem um lugarzinho onde nós temos essas bactérias, né? Essa biota, né? Uhum. Intestinal. E aí, o que esses bichinhos, né? Esses fazem? Eles se alimentam desse alimento que ficou ali. Né? Uhum. E eles são os maiores produtores de gases. Então, ter gases não é nada errado, assim, nada, não é nenhuma patologia, não é doença, Sim, sim, né? E normalmente depois dos 50, né, no idoso, sobretudo, essa quantidade de gases ela realmente aumenta por conta sim, disso, né? Pela sim. lentidão.
Então, realmente, como é que a gente tem que fazer uma refeição? Nada de TV ligada, nada de som ligado, nada de discutir problemas importantes, né? É todos os dias preparar a mesa, botar a toalha, né? Botar o prato, né? Deixa as panelas no fogão, mas pega o seu prato, sirva. A única coisa que deixa em cima da mesa é o prato de salada. Né? Há bastante salada. O restante você não põe na mesa. Não põe, não põe. Eu tenho o hábito de arrumar, colocar tudo assim, entendeu? E aí vai que desperta a vontade de comer. Isso, né? Daí quando está quase terminando, aí você fala, eu vou botar mais um arrozinho, mais um feijão, mais nananã, porque o cérebro fala, está acabando, eu vou botar mais um pouquinho para ver se não acaba tão rápido. Né? Sim. E aí você cai nessa tentação de servir de novo, né? Sim. Então, outra coisa que eu ouvi é que a gente não deve se alimentar bebendo água. Isso é real ou é uma... É verdade. Por quê? Porque, como a senhora falou, né? A senhora está ali, cortando, coloca na boca, mastiga, né? E aí vai bebendo água junto. Sim. No estômago, né, tem um ácido clorídrico. Então, o primeiro lugar onde nosso alimento entra é no estômago. E aí esse ácido clorídrico ele é responsável, sobretudo, né, de dividir, né, as proteínas, né, que são elementos importantes. E é o único lugar onde elas são digeridas parcialmente. Se nós colocarmos muito líquido na hora da refeição, o que acontece com essas enzimas? Elas diluem, né? Como se você faz um suco, né? Põe isso aqui de suco e o resto de água, né? Não tem gosto, né? Não vai ter gosto esse suco. Sim. É a mesma coisa esse ácido clorídrico. Então, quando nós colocamos água ou Coca-Cola, enfim, sucos, né? Numa quantidade acima de 100 ml, até 100 ml é permitido. Acima de 100 ml, esse ácido clorídrico dilui e aí ele perde a sua capacidade de fazer essa digestão de forma adequada. Né? Então, na verdade, é um prejuízo. Não é que engorde, não é que dá barriga, não é isso. Né? É essa a função. Além disso, quando a gente está comendo aqui, a gente está comendo no ar, né? E o ar é cheio de bactérias e vírus, né? E aí, quando nós diluímos, e esse ácido clorídrico, por ele ser ácido, né, ele tem um pH 2, né, então ele é bem ácido. Então, quando essa bactéria chega no estômago, ela morre. Né? E se ele estiver muito diluído, o que acontece? Essa bactéria vai para o intestino, e ela pode chegar, né, no nosso sangue, células, e nos trazer doenças. Então, esses são os dois motivos. Também ouvi falar que pode gerar mau hálito, é verdade? Beber muita água? Tipo, quando você bebe muita água quando está se alimentando. Não, na verdade, o mau hálito, ele está mais relacionado com a boca, né? Com a higiene da boca depois, né? Passar fio dental, né? Sim. Agora, ele pode trazer, se você enche demais esse estômago e dilui, ele pode trazer essa regurgitação, né? Que depois leva a uma azia, né? Essa pirose. Sim. Então, isso ele pode trazer, né? Sei. Mas o mau hálito em si, ele é mais complexo, né? Ele geralmente está associado mais com a higiene da boca, né? Porque o meu filho caçula, ele tinha um problema de mau hálito, né? E aí eu levei ele no iridologista, que é aquele médico que examina pelos olhos, né? Acho que a senhora sabe. E aí ele falou pra gente, e aí a gente passou, ele falou que ele deveria tomar água, tipo assim, em torno de 1 hora e meia depois que ele almoçasse. Aí a gente aderiu a esse, e ele nunca mais teve mau hálito. Isso, porque talvez ele enchia demais, né, o estômago e acaba voltando, né, essa regurgitação, né, e aí esse conteúdo gástrico que está sendo ali digerido, ele tem um cheiro ruim, né, quando a gente vomita, é horrível, né? É, péssimo. Né? É um cheiro muito desagradável. Então, é como se fosse um vômito, né? Sim. Mas, assim, normalmente, né, o nosso
na entrada do nosso estômago tem uma válvula que impede a saída. Entendo. Mas quando ele está muito cheio, aí ele acaba voltando. Né? Então, sim, está corretíssimo, né? A água, numa quantidade maior, 1 hora antes ou 1 hora depois. Sim. E durante a refeição, no máximo 100 ml. Obrigada, professora. De nada. Mais alguém? Sem dúvidas. Dona Raimunda está ouvindo ou não? Está ouvindo a gente? Tá? Então não está conseguindo falar. Não tem ninguém em casa para ajudar? Abrir o som? Pede ajuda para o universitário aí. Não tem ninguém em casa? Mais tarde, vai ser 1 ou 2 semanas depois do... Eu tenho bastante dúvidas, tenho bastante perguntas, inclusive as perguntas eu achei bastante interessante dos participantes aqui. Mas como eu estou em 2 reuniões, eu não posso me manifestar, mas eu tenho bastante dúvidas. Tomando água. Depois, menos mal que está sendo gravado, depois eu vou assistir com calma. Vívia, deixa eu fazer uma perguntinha sobre a questão dos suplementos vitamínicos, né? Isso, ele é interessante? Qual que é a sua visão a respeito? Porque a gente também, né, vai chegando, vai faltando aquilo que a gente, principalmente a galera da minha faixa etária, né? Então, você vai ficando, né? É lógico que tem que fazer os exames, claro, né? Mas isso é interessante? Com certeza, né? Fazer os exames primeiro, né? Mas, assim, porque tomar aleatoriamente, né? Por exemplo, né, a vitamina C, né? Se nós consumirmos 2 laranjas por dia, nós temos a quantidade suficiente. Então, não tem por que fazer suplemento. Agora, se você não come, né? Você está tendo uma grande perda, né? Porque a laranja em si, ela não é somente o suco, mas também a laranja inteira traz essa fibra que ajuda a melhorar o trânsito intestinal, porque ir no banheiro, evacuar tem que ser todos os dias, não pode ser um dia sim, 10 não, né? Isso traz um desconforto, isso traz um prejuízo também, né? Até para nossa alegria, né? Sim. Então, assim, é só um exemplo, mas todos os suplementos, eles precisam ser vistos com rigor. Sim. Porque, na verdade, a maioria, principalmente os do complexo B, a quantidade que nós precisamos, ela é mínima. E quando nós compramos aquelas vitaminas de A a Z, né, elas vêm numa quantidade muito acima do que a gente precisa. Né? Então, quando a gente toma um Redoxon, por exemplo, de vitamina C, né, essa é uma marca, né, um efervescente de vitamina C de 1 grama, nós precisamos apenas 60 miligramas. O restante, as 940, vão para o ralo, né? Vão para o vaso. Sim. Eles são eliminados via sistema urinário. Né? Nós vamos urinar ela, porque nós não temos depósito dessas vitaminas, principalmente C e do complexo B, né? Porque elas são hidrossolúveis. Então, elas não são depositadas no nosso organismo. A gente precisa todos os dias. E o magnésio, no caso do magnésio? Daí já é um mineral, né? Daí já é um pouco diferente. Porque também tem, né, esses cloreto de magnésio e tal, porque, na verdade, teria que estar no alimento também, né, esse magnésio. Na verdade, os minerais, eles dependem muito, não é todos os alimentos que são iguais na sua constituição, que depende muito do solo. E aquele solo onde está plantado, aquele feijão não tiver a quantidade suficiente de magnésio, ele não vai transportar também esse magnésio para o... Mas como são quantidades pequenas, realmente esses minerais, micro, né, que a gente fala, precisa você fazer uma avaliação bioquímica para saber quanto que realmente você tem dessa deficiência. É como eu falei anteriormente, depois
de uma certa idade, a gente já não absorve mais de forma adequada, né? Sim. E tem também o ferro, por exemplo, o cálcio, né, que são macro minerais, né, que são muito importantes, o ferro por causa da anemia, o cálcio por causa dos ossos, né? A vitamina E D também, do do sol, né? sol, a gente já não metaboliza mais tanto, porque mesmo Sim. que a gente se exponha ao sol, ela já não faz mais, né, tanta essa produção, que nossa pele produz, né, quando a gente se expõe. Mas depois de certa idade também isso já não acontece mais com tanta facilidade, né? E por isso que a gente tem que fazer esses periódicos para saber se realmente nós temos essa deficiência ou não. Porque na grande maioria das vezes não temos, né? E a gente toma essas mega doses de vitaminas, não fazem mal, mas está jogando o dinheiro pelo vaso, né? E o dinheiro fora, né? Porque elas vêm em umas quantidades maiores, né? Mas existem momentos também, né, onde você precisa. Sim. Então, sim, é importante, mas também sim, com cautela, né? Não é assim, sem essa orientação. Ah, eu vou tomar cálcio agora porque eu acho que preciso, né? Mas de repente não precisa, né? Obrigada, Vivi. Professor, lembrei de outra coisa. É verdade que o adulto não precisa beber leite? Tem uma guerra aí entre os nutrólogos, e é uma guerra de nervos aí. O meu filho fala todo dia, mãe, quem precisa beber leite é a criança, você já não precisa mais. Há controvérsias. Né? Porque, assim, se o cálcio, a única fonte mesmo, onde temos cálcio, uma quantidade bacana, que nosso organismo consegue absorver, né, e colocar aí nos dentes e nos ossos, é o leite e as fontes, né? E todos os derivados de leite, né? Aí a gente tem 1 milhão de coisas, né? Leite fluido, leite em pó, iogurtes, né? E não confundir também, né? Bebida láctea com iogurte, que é diferente, queijos, enfim. Nós temos uma variedade gigante aí na indústria, né? Que nos oferece esse cálcio, né? Que não precisa ser necessariamente o leite natura, assim, né? O leite, né? Mas, sim, enquanto nutricionista, eu recomendo, sim, que a gente continue tomando derivados, até melhor do que, né? Enquanto a gente estiver aí, né? Outra coisa que eu li também, que quando a gente, por exemplo, eu vou tomar café com leite, que eu gosto de tomar com leite. Quando a gente mistura os dois, o leite perde a potência que ele tem de ressarcimento de cálcio no seu organismo. Real? Né? Mentira? Não, o café não faz isso, mas o problema é que a gente acaba botando muito pouco leite, né? E mais café. Sim. Aí vem aquela situação, né? Você é a quantidade, né? Você está tomando pouquinho para o tanto de café, né? Então, sim, você tem que sempre pensar o quanto que você botou de leite, o quanto que essa quantidade te fornece de cálcio, né? Mas o café, ele não é, que a gente chama de, não tira a biodisponibilidade desse cálcio, ou seja, o cálcio misturado com o café, ele é absorvido. Entendi. Agora, se você mistura, por exemplo, com chocolate, né, Nescau, Quick, todos esses aí, né, não precisa nem ser de chocolate, pode ser de morango, pode ser de baunilha, né, esses espessantes que a gente coloca muitas vezes na mamadeira das crianças, em vez de ser branca, ela fica amarela, azul, vermelha, né, rosa, né, preta com chocolate. Aí sim, né, o cálcio, a gente até brinca com as crianças, né, o cálcio tem medo do chocolate, né, porque ele tem um antinutricional que ele se complexa com o cálcio e impede que ele seja absorvido. Entendi. Eu acho interessante a minha sogra. Minha sogra, ela tem 95 anos. Quando ela vai tomar café da manhã, ela bota uma xicrinha de leite, ela
ela põe uma xicrinha pequenininha de leite e a xícara de café. Aí ela vai, bebe um gole de um gole do outro, um gole de outro, acho mais barato. Eu me divirto vendo minha sogra tomar café dessa forma. Toda a vida ela tomou assim. Ela põe um separado do outro e vai bebendo, um gole de um gole do outro. Talvez alguém ensinou para ela, né? De que Provável, misturado faz mal, né? E aí provável. não tira mais da cabeça. Isso aí é acostumou. o mito que ficou, né? Sim. E agora não vai mudar mais, né? É verdade. Chegou aos 96, né? É. Professora, mas com relação ao leite, aconteceu comigo, eu parei de tomar e eu senti que eu desinchei na barriga, sabe? Não, aí pode ser uma intolerância, é diferente. Mas mesmo que ele não acuse nada, assim, porque eu nunca fiz nenhum exame, mas eu senti que eu diminuí o meu inchaço, assim, no abdômen, né? Porque desde então, eu acho triste ter que parar de tomar leite, porque eu lembro da minha mamadeira, até hoje, estou com 62 anos, mas eu lembro da minha mamadeira. E aí eu tive que parar de tomar leite, porque eu sentia que me deixava empachada e tudo mais, né? Mas você tomava de caixinha, Ana? Não, leite natural, de vaca daqui mesmo, caipira. Entendi. Tenta, se tiver para comprar, sem lactose, para ver se é isso, né? Pode ser isso. Pode que é o que ser. acontece com o envelhecimento, essa enzima chamada lactase, né? Porque no leite tem a parte açúcar, né? Carboidrato, chama lactose. Sim. E aí, quando ela chega lá no intestino, ela precisa ser quebrada ao meio, né? E aí, metade para dois monossacarídeos, né? A galactose e a glicose. E só assim ela é absorvida. Então, quando essa enzima baixa, né? Ou ela fica numa quantidade menor do que aquilo que a gente precisa, e aí essa lactose vai até no fim do intestino, e essas bactérias, né? Que colonizam ali nosso intestino, elas comem, né? Elas consomem também essa lactose, né, esse carboidrato, e por isso que dá esses gases, esse inchaço, esse mal-estar. Então, é uma tentativa, não sei se é por isso, né? Eu acho que vai ser por aí, porque eu também achava que a questão da flatulência e dos gases, né, fosse um problema gástrico que eu estivesse tendo, porque aí eu parei de comer muito à noite. Depois das 7 horas da noite eu não tenho mais comido. Leite eu parei de tomar. Eu senti que diminuiu a questão dos gases, Ivete. Isso. Entendeu? Aí eu pensava que era um problema gástrico. Porque, meu Deus, não é possível, né? De noite era uma coisa bastante perturbadora. É desconfortável, né? É desconfortável, é verdade. E aí, com o leite, algumas coisas diminuíram. Eu parei de tomar o leite, os gases diminuíram bastante. Eu vi que cada vez que eu ia para uma festa à noite, e aqui o pessoal faz muito jantar, não faz festa só de bolo à noite. É janta, é churrasco. E eu sentia que eu ficava pior nesses momentos, depois desses momentos, entendeu? Aí eu comecei a cortar algumas coisas. Isso, a gente tem que também se conhecer, né? Por exemplo, eu comi feijão, né, e me fez, né? Tira um pouquinho do grão, fica só mais no caldo. O leite, então observa, né? Será que foi o leite como um todo ou apenas essa parte da lactose, né? Tenta mudar, né, para um leite sem lactose, né, por um alimento sem lactose, para ver se não melhora. Porque eu não abro mão do meu leite, né, com café de manhã e de tarde. Outra coisa, você falou do feijão. Eu ouvi algumas pessoas falando, acho que foi até não sei se era um chefe de cozinha, alguém ligado à nutrição, que se a gente eliminar aquele primeiro caldo que a gente cozinha o feijão, tirar aquilo fora, que aquilo pode gerar alguns problemas também para algumas pessoas. Então, o ideal seria retirar aquele primeiro caldo e aí preparar o feijão sem aquela água que você cozinhou ele.
Na verdade, a dica melhor ainda, porque assim você perde um pouco o sabor, se fizer assim, depois de cozido. A dica melhor é você colocar ele de molho um dia antes. Sim. Né? E aí, no dia antes, ele já começa a germinar, ele abre, né? Sim. E aí, quando ele abre, ele já tira um pouco desse poder, né? De fermentativo que ele tem. E aí, sim, descarta essa água. Né? Né? Meu filho tem o hábito de deixar de molho durante, sim, tipo, de um dia para o outro, para depois cozinhar. Isso, daí descarta aquela água e aí cozinha. E aí melhora bastante. Eu tiro essa água por conta do feijão não ficar escuro. Que eu não gosto de feijão preto escuro, eu não gosto. Tem que ser bem branquinho. Então eu descarto essa água. E acho muito triste você descartar, porque ali deve ter alguma coisa além, né, da sujeira do feijão. Eu falo assim, alguma proteína, alguma vitamina, sei lá o quê. Não, porque o feijão, né, tudo que dá em vagem, pode ser feijão, grão de bico, lentilha, né, tudo que dá em vagem, eles são fonte de proteína. E a proteína, ela não migra para a água, né, ela fica ali dentro. Né? Então, por exemplo, a casquinha de fora é fibra, e a proteína, ela está dissolvida lá dentro, né, na partezinha branca, né, que está dentro do grãozinho. E essa proteína, como ela é fonte de proteína, ela não vai para a água. Né? O perigoso é a gente fazer, por exemplo, uma cenoura, cozinhar 2, 3 horas, né? E você está perdendo, né? Você cozinhar essas verduras e legumes mais sensíveis, né? Que são fontes de vitaminas. Essas não, essas precisam ser comidas sempre rápido, né? Você fez, já consumiu. Por exemplo, se deixar uma laranja aberta, né, cortada, a vitamina C dela vai embora. Ela se mistura com o oxigênio do ar, né? E a gente perde essa vitamina. Mas no caso das leguminosas, não, né? Porque não é essa a fonte de proteína. Interessante. E deixar, por exemplo, um suco na geladeira. Você está tomando água com um gostinho, né? Mas a vitamina foi embora. Por isso que a gente fala, né? Frutas e legumes, elas têm que ser consumidas frescas. Sem transformá-las em suco e sem cozinhar muito. Isso. De preferência cruas. Cruas, né? Na hora, né? E comer na hora, talvez. Que ela é feita, que ela é... No caso do suco, eu tomo suco todas as noites, de fruta natural. Eu bato no liquidificador e já tomo. Isso. Eu acho que... Já perde um pouco, né? Eu já prefiro comer as frutinhas. Lembro daquela vez que você falou, Ivete. Já prefiro comer as frutinhas. Eu não sou fã de suco, não. Não. É que eu bato beterraba ou cenoura um dia, aí eu sinto falta disso, sabe? Eu acho muito bom. É legal. Meu marido adora suco também. Nossa, como gosta. Se eu pudesse, eu tinha uma casa de suco, com certeza. Carol? Professora, eu tenho uma dúvida referente ao tereré. Eu não costumo tomar muita água, mas o tereré sim. Mas muita gente fala que não vale o mesmo, né? O consumo de água com o consumo de tereré. Essa é um mito ou é uma realidade? É um mito, porque você urina bastante depois de tereré? Sim. Então é água. Né? Então é água, né? O certo, claro, porque daí o tereré você acaba não conseguindo saber. Eu tomei 2 litros. Né? Você não consegue muito distinguir. Né? E o problema do tereré é por conta da cafeína que ele tem, né? Então tem que também cuidar um pouquinho o horário que você toma, porque a cafeína ela pode inibir o seu sistema digestório. Né? Ela pode te dar, né? Porque tudo que for que ativa a adrenalina, que, né, acelera, que deixa eufórico, ela acaba inibindo, né, todo o sistema digestório. Meu filho teve problema de estômago por conta de tereré. Isso. Né, toda a cafeína, todos esses que deixam eufórico, eles são inimigos mortais do sistema digestório. Né? Ele trabalha numa outra vibe, né? Ele trabalha num outro ritmo.
Eu acho que todo mundo que toma tereré deveria lavar a erva primeiro, viu? Depois beber o tereré. E tem uma erva forte, né? Só de pensar no modo de fazer, no transporte eu sei, porque meu avô produzia, né? No transporte, tudo, acho que todo mundo deveria lavar a erva primeiro, depois tomar. Tanto o chimarrão quanto o tereré. Eu gosto de chimarrão, mas enfim, eu não quero nem pensar de onde veio. Né? Quem sentou em cima? O professor Marcos, que é viciado em chimarrão. Eu gosto também. Não sei se respondi, Carol, mas é isso, tá? Mas é bom você medir, né? Quem que é viciado aí, guria? Quanto que você está tomando, para você também não exagerar, né? Passando de 2 litros por dia, você está já fazendo uma sobrecarga também renal, né? Tá bom? Obrigada. Menos que 2 é pouco, mais que 2 é muito. Então, são 2 litros nos intervalos, tá? Nunca um pouquinho antes da refeição, tá? Pelo menos 1 hora antes e 1 hora depois. Não usa ele também para matar sede, né? Durante a refeição. Eu tava notando muito que eu não sentia sede, mas eu sentia vontade de tomar Coca-Cola, de tomar suco. Aí eu falei, isso é sede. E aí comecei a substituir por água, né? Quando deu vontade de ir lá na geladeira tomar um copo de Coca-Cola, eu tomava água e passava à vontade. Era sede. Era sede. Não era suficiente, né? Que você estava tomando de tereré. Ana Raimunda sumiu? Mais alguém? Aqui tinha uma pergunta da Jéssica. Meu pai perdeu 30 quilos, mudando algumas coisas. O que é chau-chau, Jéssica? A Jéssica tá aí? Oi, prof, eu tô. É que eu fui pegar água. Qual que foi a pergunta? Você fez uma pergunta ali. O que é chau-chau? Não é pergunta não, é tipo kkkk. Ah, desculpa aí, eu tô desatualizada. Agora é chá. Ai, eu tenho que voltar para a sala de aula. Isso. Eu tenho que digitar isso. Idoso pode fazer dieta cetogênica? Pode não. Ninguém pode. Dieta cetogênica eu proíbo. E aquelas low carb? Oi? Aquelas dieta low carb. Eu sei que a senhora nunca gostou. Mas, tipo, tem algum público específico que você recomendaria para fazer essa dieta? Enquanto nutricionista, não, né? Porque quando a gente faz uma dieta adequada, você já diminui a quantidade de carboidratos que normalmente a pessoa está acostumada e a quantidade de lipídios. Então, não adianta incrementar com o lipídio, né? E tirar o carboidrato. Isso vai trazer uma disfunção também, né? Ela não vai mais ser adequada, né? Nas quantidades de carboidrato, lipídio e proteínas. Quando você tira o carboidrato e aumenta o lipídio, né, que é essa dieta cetogênica, você está fazendo um desequilíbrio. E não é essa a recomendação nutricional. Ela funciona? Funciona. Em algum momento ela funciona. Só que ela traz um prejuízo, né, quando você aumenta a quantidade de lipídios, né, na sua dieta. Há uma sobrecarga aí, né? Tem que ficar muito de olho, né, no colesterol, nos triglicerídeos. Então, não é esse o caminho, né, que poderia sugerir para perda de peso, né? Poderia ser uma questão mais buscar sempre essa questão do adequado a partir dessa, né, da nutrição, que é uma ciência também, né? A dieta cetogênica, ela só é indicada em questões assim, por exemplo, de epilepsia, aí sim ela tem uma recomendação,
Mas se não, não. Né? Tanto é que o Dr. Atkins, né, que inventou essa dieta, ele teve um infarto do miocárdio, né? Pelo excesso de colesterol, né? Por conta de aterosclerose. Então, não sei, né? Ela perde peso? Perde, porque se você come de manhã 2 ovos fritos com bacon, a sensação de saciedade, né? Você vai lembrar a manhã toda disso. Então, você não vai querer comer nada no intervalo, né? Mas a gente sabe que quando tem 2 ovos e bacon, né? A gente sabe que os níveis de colesterol e triglicerídeos são altos. Então, tem que ficar vigiando muito bem, né? Se você optar, né, por esse tipo de dieta. Mas eu não recomendo, não. Né? Eu sou mais do pão integral, do queijo branco, do café com leite e a fruta. E mastigando, sentada à mesa, arrumadinha, né? Escutar os passarinhos, não discutir com ninguém, não ouvir a notícia, que está de mal a pior, né? Porque aquilo lá traz um desconforto, né? Muito grande, uma ansiedade. Mas eu acho que Desligar um interfere pouquinho. muito, doutora, eu acho que interfere muito a questão da mastigação na alimentação. Eu Sim. vejo pelo meu sobrinho, ele come um cachorro-quente com 3 mordidas, entendeu? A Daí a maioria pouco já dos tá- jovens faz isso. E eu vejo que eu preciso, se eu como mais devagar, eu também sinto menos fome. Mas se eu como depressa, logo eu quero comer de novo. Porque está aqui, né? A nossa ansiedade, ela está aqui, né? Ela está aqui. Ela está relacionada com o que você lê, com o que você ouve, com o que você... As emergências, as urgências da vida, né? A gente fica ansioso, enfim, né? Quando a gente ouve as notícias, quando a gente ouve as notícias da família, né? Os problemas, e a gente assimila tudo isso. E a gente acha que com o nível de ansiedade aumentado, você pode melhorar alguma coisa, mas não pode, né? Não chega a lugar nenhum. Né? Então, realmente, quem nos ama? Nós mesmos. Né? Não vai ninguém. Eu falar, eu vou ficar doente, alguém... Não, né? Sempre quem vai se cuidar somos nós mesmos, né? Talvez se eu ficar doente, alguém vai ligar para mim, aí mesmo que não liga, né? Não é assim? Aí mesmo que não liga, não quer ficar perto, quer essa distância. Então, o que a gente faz, né? A gente precisa se cuidar, continuar, né? Vivendo de forma... E começa pela alimentação, porque a alimentação pela boca que morre o peixe, né? Já dizia, né? Um ditado bem antigo. Diga, Marcos. Eu até te ligo, Vivi, mas eu te ligo para fazer uma consulta. Eu não vou te... Eu vou lá dar mais uma sugadinha, entendeu? Teu áudio. Agora ou depois? O que você... Não, tu disseste que se tu adoecer, ninguém te liga, né? Mas eu vou te ligar, mas eu ligo e peço uma receita, peço uma orientação. mas não, trabalho não, né? Eu digo assim, né? Se ficar doente, que alguém vai ligar, não vai, né? Fica aquela chatice em casa, né? Ninguém quer ficar junto, né? Então, é o que eu quis dizer, né? Que se a gente não se cuidar, se a gente não se amar, né? Quem que vai? Né? A Bíblia mesma fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não conseguir se amar, como que vai amar o outro? Né? E o outro vai nos amar. É nesse sentido. Então, assim, como o peixe morre pela boca, né? Os grandes problemas da nossa sociedade moderna estão realmente relacionados com a alimentação inadequada, né? E a gente deposita muito a nossa ansiedade, nossas frustrações, nossos medos, né? Nos alimentos. Comumente, né, com os desequilíbrios da vida, a boca é muito utilizada, né? Então, a pessoa que parou com um vício, se ela se desequilibra, comumente ela volta para o vício. O fumante, no caso que ele parou de fumar, ou está parando, se ele teve um desconforto, seja no trabalho, na escola, com seu cônjuge, no caso, ele volta a fumar. Se ele bebia, ele volta a beber, seja, ele regride. Ou então ele se alimenta muito, como se fosse como algo, uma compensação. Ou fecha a boca, né? Se não come nada, ou come muito. E isso, no caso, acaba tendo uma alteração, né? Porque
nós, no caso, usamos a boca para as coisas essenciais, mas não raramente nós também utilizamos para os prazeres. Então, vamos lá em casa jantar, vamos comer um churrasco lá em casa, a gente usa muito o prazer da boca para exagerar, para comemorar, né? Então, o comemorar já está dizendo, né? Então, eu vejo que a boca, ela pode nos trazer saúde, né? Com uma alimentação saudável, tomando bastante líquido, bastante água, né? Água especificamente, né? Porque líquido, cachaça é líquido, né? E tantas outras coisas são líquidas, né? E também ela pode trazer uma série de outras, contribuir para uma série de outras doenças, não vai ser o único motivo. Mas pela boca nós fazemos uso de refrigerantes, de lanches, de comidas gordurosas, ricas em carboidratos. Então, assim, apesar de ter inicialmente algo gostoso, mas as complicações vêm logo em seguida, né, que acabam contribuindo para os cânceres, para o excesso de peso, né, e hoje, eu não sei se já falaste anteriormente, né, porque eu estava aqui na reunião pedagógica daqui, hoje, no caso, já é diagnosticado, né, e sabes melhor que nós, que a obesidade é uma doença, não é, no caso, é somente um aumento de peso, somente não, é doença, literalmente, só as pessoas ainda não associam que o obeso, né, ele já tem até um CID, né, já tem uma marcação, mas como ele é algo como se fosse uma pandemia, então já está muito diluído, como algo muito aceitável, muito social, né, e acaba contribuindo, mas a boca ela é grande e responsável do meu ponto de vista, né, mas pelas alterações. Então, o que passa pela boca, né? Basicamente, tanto a saúde quanto a doença, né? Como ela passa pela boca. E o que nós fazemos com ela? Todos esses cuidados, né? Eu acho que vem de grande importância. É comum, principalmente esses estudantes, né? Os estudantes menos experientes que estão na sala, né? Fazendo bastante uso de lanches, refrigerantes, né, por causa da correria, por causa da falta de tempo, né, as coisas mais rápidas, né, tudo é para ontem, tudo para ontem. Então, fazemos de lanche, que no caso tem corante, tem gaseificante, tem os conservantes, tem todas aquelas químicas, e, né, tanto nos líquidos, tipo refrigerantes, tanto nos lanches, provavelmente dito. Né. E aí, é tudo que o organismo precisa, né, acumular os radicais para desenvolver as doenças, né, as grandes doenças, principalmente o câncer e doenças cardíacas, né. Então, acho que, no caso, ele vem bem de encontro. Na verdade, a alimentação não começa nem pela boca, ela começa pelo pensamento, né? E eu acho que todos nós estamos aqui, somos seres racionais. E é isso que vocês estão fazendo, buscando informação, né? E aí a gente pode selecionar aquilo que a gente coloca, né, na nossa mesa para nos alimentarmos. Eu acho que aí vem a questão da inteligência. Pode falar, dona. Mas a questão também, eu acho que o mundo é muito perverso, sabe? Às vezes a gente até tenta fazer algo, viver de forma diferente e não consegue. Por exemplo, você vai passear no shopping, é difícil você encontrar uma barraquinha que venda uma fruta inteira lá na hora. Mas o bolinho frito, donuts, né? O McDonald's, a batata recheada tem de monte. E não tem, agora que aparece essas casas de suco, mas não vende coisas que possam te levar a ter um pensamento mais magro, entendeu? Você já pensa nas gordices mesmo, porque o mundo é todo assim, é que nem tu alcoólatra. O coitado tá padecendo para não tomar álcool. Tem que ir numa festa, tá lá a cerveja, tá lá o uísque, tá lá, entendeu? Eu acho que, de repente, a gente conspira contra a gente mesmo. É verdade, a indústria de alimentos, sobretudo, ela é perversa. Né? Eu falo que a indústria de alimentos ela consegue transformar fezes em uma comida boa. Né? Eu brincava com meus alunos, vocês cuidam aí que tem nesses pacotes aí. Às vezes é fezes que estão aí, né? Tão transformados com química, né? E vocês estão achando que é chocolate, né? Brincadeira, tá? Só para descontrair. Mas consegue transformar, né? Consegue transformar tudo, porque ela conhece, né, a fisiologia da boca, do pensamento, né? Ela conhece, ela sabe, ela estuda que o lipídio, as gorduras, elas são muito mais prazerosas, né? E o super doce também são muito mais prazerosas, porque as papilas gustativas, elas ficam mais intensas, né?
Se você comer uma coisinha assada e uma coisinha frita, o que é mais saboroso? Frito, sempre, né? Porque conhece. A papila ela é muito mais propícia, né, a gostar de uma fritura, né, a palatabilidade, do que de uma coisa assada, grelhada, né? Então, aí nós temos que jogar com a nossa racionalidade, dizer que não, né? O poder de escolha, esse não, esse sim, né? Para a nossa Ivete, saúde. teu Né? áudio está fechado, a gente não ouviu você falar. É que assim também, os maus hábitos alimentares, eles são criados em casa também, né, na realidade. Porque, de repente, é mais fácil eu trazer um pacotinho de biscoito para o meu filho do que eu fazer uma coisa para ele, né? Então, aí as pessoas já vão acostumando as crianças desde pequenas. Aí, quando chegam na adolescência, ou seja, a partir do momento que elas podem se cuidar sozinhas, elas têm aquele mau hábito, né? E elas vão optar pelo mais prático, pelo mais fácil, né? Que é pegar um pacote de alguma coisa já pronta e comer, independente do que seja, né? Diz que no iFood lá tem 1 milhão de opções, né? Rápidas. Sim. E todas são fast food, né? São lanches, são pizzas, são, Sim. Né? Daí nós temos que escolher, né? Por que Dá pizza trabalho. é tão ruim, é tão calórica e tão gostosa? Por quê? Me diz por quê, me explica por quê. Por quê? Porque aí se pegar pizza de brócolis, não é. Né? Tem que escolher Delicioso, pizza de professora. brócolis. Né? Pode escolher pizza de brócolis também, né? Também, verdade. Tem, como é que fala? Tem a borda recheada, né? Né? Eles falam creme cheese, mas não é, né? Na verdade é um creme de maisena, né? De maisena, sim, aí a gente dá a borda pro gatinho, pro cachorro. Até o gato tá mesmo, né, coitado? Pro gatinho, pro cachorro. Até para eles está difícil a vida, né? Convivendo com os humanos. Mas é verdade, né? Porque normalmente ela também vem com uma quantidade maior de sal, né? E o sal também, ele tem diferença de sal. Não sei se quem gosta de sushi aí. Tá, quem come sushi, né? O sushi, eles usam, né? Principalmente a cozinha japonesa e também a chinesa, né? Eles usam não o sal marinho que a gente usa, né? Eles usam o glutamato monossódico. Né? Então, em todo lugar, então, onde é colocado esse glutamato monossódico, também ele tem um poder de abrir as papilas. Por isso que eu falo que sushi também vicia, né? Não pelo sushi em si, mas por conta do glutamato monossódico que é colocado ali no arroz para temperar, né? Que dá essa sensação de prazer maior. Né? Porque o Armstrong, ou seja, a medida, né? Que esse glutamato monossódico chega na papila é muito mais rápido e intenso do que o sal de cozinha, esse, né? Disney, ou enfim, né? Então tem isso também, né? O que colocam lá dentro para te cativar, para te levar a esse prazer, né? Meu neto mais velho, a gente ensinou ele a não tomar refrigerante, né? Que porcaria. Desculpa. A não tomar refrigerante, a não comer uma série de coisas que... E ele se habituou, ele aprendeu a comer frutas, legumes, ele não... Em festa de aniversário na casa deles, não tem refrigerante. É suco, água, né? Não tem. Nada com açúcar, pouquíssimo açúcar ou nada, de preferência, né? Então, assim, é a maneira como você vai criando as crianças. Eles vão se habituando e vão, né? Aí depois não sei se vai mudar ou não, mas por enquanto está no caminho. Não, mas com certeza, dona Ivete, que vai trazer, sabe, assim, a laranja, quando ela né? Quando ela cai do pé, ela nunca rola longe, ela fica ali. Então, do jeitinho que ela foi criada, né? Ela vai, pode até rolar um pouquinho, fazer umas extravagâncias por aí,
mas Sim. logo ela volta para o seu hábito. E você observa uma grande diferença entre a menina, que é a segunda filha, e o menino. O menino, ele ficou muito tempo por aqui, né? E aí ele convivia bastante comigo, eu ensinei ele a comer uma série de coisas, cenoura crua, talo de acelga, um monte de coisa. Até hoje ele tem esse hábito. A menina, ela não gosta de fruta. Ela não gosta de fruta, ela adora bolo de chocolate, adora não sei o que, entendeu? Então, assim, existe uma diferença de um para o outro. Eu não sei se é devido à formação biológica de cada um, é a necessidade maior de um e do outro de ingerir alguma coisa. É hábito mesmo, né? Eu acho que é hábito. Eu também acho que é hábito. Dona Laide? Vivian, eu vou precisar sair. Eu agradeço muito, foi bastante esclarecedor, tá? Muito obrigada e espero que nós nos encontremos mais vezes. Obrigada pelas palavras, foi um prazer. Obrigada a você. Estar com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Elas depois podem me né, divulgar também o meu contato, se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade. Agora eu sou aposentada. Acho isso um absurdo, saudades. Bem-vinda ao grupo dos aposentados. É a melhor fase, é uma fase muito boa. No auge da carreira, no auge dos conhecimentos, vai lá e para de passar. Não, mas eu estou passando numa outra dimensão, assim, né? Não, mas como tu és nutricionista, né, e que colocas em prática os teus conhecimentos, graças a Deus, tu és mais uma das aposentadas, eu dos aposentados que adquiriu a aposentadoria com saúde, né? Isso é muito bom, né? Assim espero. Porque o brabo quando a gente se aposenta sequelado ou a gente fica entre aposentado, no caso, na horizontal, né? Mas... é que às vezes é uma fatalidade, né? Se dá um piripaque aí, não tem o que fazer, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas não dá para evitar, a gente faz a nossa parte, né? A gente passa a vida toda. Jéssica, você falou alguma coisa? Eu falei que você não deveria estar aposentado. Saudade de você. É para ter nutrição 2 com você, né, Pro? Mas tá bom, né? Tem que deixar espaço, né? Para os novos. Para os jovens que estão chegando, né, professora? Não, já fizemos nossa parte, né, Dona Ivete, Dona Ana, né? Ontem eu fui num local que eu precisava ser atendida e quem atende nesse local são estudantes e talvez eu não cheguei a conversar muito, mas são estudantes de enfermagem, na realidade. Gente, eu fiquei surpresa com a qualidade do trabalho das pessoas que me atenderam, viu? Se eles formaram aí, parabéns para todo mundo, viu, do curso de enfermagem. Um atendimento nota 10, atenciosos, nossa, prestativos. Parabéns mesmo para os enfermeiros e futuros enfermeiros também. Essa galera é top. Isso. Mais alguma questão? Mais alguma contribuição ou mais alguma pergunta? Professora Vivian? Aproveitar que a professora vai estar disponível. Oi? Mas já saiu bastante gente também, acho que é por causa do adiantado da hora, né? Uhum. Bom, se não houver mais questionamento, mais contribuições, né? Mais uma vez irei agradecer, né, a presença, né, a participação, a contribuição da professora Vivian, né, socializando seus conhecimentos científicos em prol da nossa UNAM, que todos nós crescemos, né, com as suas contribuições, tanto os experientes quanto os universitários, né. Nós acabamos ganhando bastante, socializando, né,
esse momento, no caso que ele é bastante rico. Eu acredito que os alunos do projeto, eles enriquecem, eles crescem bastante, né? Tanto com o grupo, né, de estudantes, no caso, como a dona Ivete, né, a dona Ana, a dona Raimunda, entre tantos outros, né, que estão aqui como regulares, como também com os palestrantes e as contribuições dos colegas. Eu acho que é um crescimento contínuo, né, e isso vai fazer uma imensa diferença, né? Vocês não têm noção ainda o quanto esse projeto vai ser útil positivamente, né? Vai ser útil na vida profissional de vocês, quando estiverem atuando lá. Hoje já está sendo, eu acredito, né? Mas depois vocês terão um hobby, porque vocês têm um contato com palestras semanalmente, né? E isso, e mais a experiência dos membros daqui, isso vai dar uma diferença posteriormente que vocês não imaginam. Professora Vivian, quer fazer as suas considerações? Eu só queria um parênteses antes. É de dizer assim, ó, é de falar para vocês e pensar. Eu acho assim que nós somos muito felizes. Eu sou imensamente feliz por ter encontrado esse grupo, porque eu me sinto assim, uma das primeiras pessoas a discutir, a me envolver com as questões do idoso, que hoje tem mais idoso do que jovem, não é verdade? Então, nós estamos alicerçando os conceitos, as políticas, os conhecimentos do futuro idoso. Daqui no futuro, eles vão falar, puxa, tinha um grupo que era assim, que era assado, que fazia assim, que fazia assado. Eu aprendi muito naquele grupo. Então, eu acho que nós somos privilegiados em estarmos na UNAME e participando desse tipo de debate, de conversa, de conhecimento. Eu me sinto muito feliz por isso. A cada semana eu me sinto mais feliz. É verdade, Ana. Parabéns. E acho que parabéns para vocês, né? Porque se não forem vocês, né, não aconteceria. Eu acho que é justamente o que enriquece é isso, essa troca de experiência, porque eu não estou aqui sabendo tudo, né? Porque vocês têm a experiência de vocês também. Então, a UNAME, eu já participei também anteriormente, né? Anos, quando eu estava ainda na UEMS, e ela traz justamente isso, né? Essa troca, de poder ver o outro, né? Hoje é na telinha, mas também estão de parabéns, porque vocês estão conseguindo acessar, se comunicar, não ficaram paradas, né? Não é verdade? Porque, assim, quem não aprende, depende. Então, vocês não, né? Vocês aprenderam para não depender, né? Foram atrás. E por isso que vocês também estão de parabéns. Continuem buscando. Dia que a internet não funciona, outro dia que não sei o quê, mas continue insistindo, né? Então, muito obrigada por essa tarde, por essa troca, né? Por esse tempo de estar aí com vocês. Obrigada pelo convite, pela confiança. E estou à disposição, né? Dentro daquilo que eu conheço, né? Dentro daquilo que eu trabalho, mas não é a verdade, né? Absoluta, né? Sempre temos novas coisas para serem aprendidas. Obrigada, Tívia. Foi uma tarde bem interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos os participantes. Então, eu vou deixar para as meninas, né, as universitárias, fazerem o fechamento, o encerramento, inclusive elas que abriram a sala, né, o Richard, mais a Carol, mais a Jéssica, mais a Amanda, a professora Luz, que sempre inaugura o nosso encontro das quartas-feiras à tarde, né, super atuante, né, importantíssimo a atividade que ela realiza conosco, e eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês. Vivi, muitíssimo obrigado mesmo, né, pelas contribuições, e sempre que eu puder, no caso, vou te trazer para cá, porque tu tem bastante conhecimento para socializar com a gente, né? Eu lembro dos teus projetos que tu fazia na volta dos mercados, aqui na rodoviária, aqui e ali, então os teus alunos, dali saía projeto, saía pesquisa, saía bolsa, um monte de ali, então eram formiguinhas que hoje eles fazem, eu tenho consciência, né, que isso teve um acréscimo, né, na vida daqueles estudantes, que hoje muitos já egressam, já estão formados, ou já estão lá
na outra parte da graduação, né? Já estamos mais próximos da formação. Muito obrigado mais uma vez, meu carinho e meu respeito pela tua pessoa, pelos teus conhecimentos. Obrigada, Marcos. Muito obrigada, professora Vívia, pela sua participação. Em nome da professora Márcia, a gente agradece. Foi maravilhosa a experiência, aprendemos muito. Espero que a senhora venha novamente. Até mais. Com certeza, estou à disposição. Amanda? Uau. Saudade, professora Vivian. Amanda, Muito obrigada pela que ano que você está? colaboração. Oi? Estou Você no tá quarto. Quarto também. Uhum. Muito obrigada pela colaboração. Estava mais relacionado com a minha parte do projeto, que é a obesidade na terceira idade. Aí, depois que a gente trabalhou o meu tema, elas tiveram bastante dúvidas. Aí, a senhora seria a melhor pessoa para responder e ajudar a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Sucesso aí, né? Cada um na sua dificuldade, enfim, né? Que a gente possa vencer, né? Esses desafios aí. E também da nossa alimentação, né? Que a gente possa vencer as tentações, né? Daqueles alimentos que não são adequados, né? Para a nossa saúde. Então, Deus abençoe cada um, né? Que possam ter uma semana de vitória, né? E de alegria e de muito amor aí para dar e vender. Amém. Amém, professora. Obrigada, Muito obrigada, gente. Tchau. Até Tudo de bom. Tchau. Tchau.